sexo. Olá a todos, mais uma vez. Bem-vindos a mais um episódio. Este será o segundo de dois que serão lançados no mês do Dia da Mãe. Ou seja, vai ser o... Não sei se vai ser no terceiro domingo de maio. Neste sentido, convidámos a Teresa Soto, que aceitou o nosso convite e nós ficámos muito contentes, naturalmente, e vem falar connosco sobre o conceito de maternidade, neste caso a triplicar. Escolhemos não definir o conceito de maternidade assim, eu pessoalmente acho que não se encerra numa ou duas frases e podemos perceber mais ou menos quais é que são os preconceitos associados ao tema, principalmente quando estamos perante uma situação em que uma mulher engravida de três bebés. Acho que assim aquilo que me vem à cabeça logo é pensar nos comentários de ai, o trabalho, ai, a tua vida, ai, vais ficar sem vida. Pronto, coisas desse género. Começando a apresentar a Teresa, diria que a Teresa tem uma conta de Instagram que se chama Omega Triplets e é Oh My God Triplets e é uma das páginas onde eu vou recorrentemente porque eu acho que recebo sempre informação muito limpa e muito simples, onde para mim é fácil estabelecer uma ponte, apesar de estarmos em fases da vida diferentes, é fácil estabelecer uma ponte entre a minha vida e a dela e a sinceridade que ela leva no dia a dia. E antes de mais, vou começar por dizer que a Teresa é dentista, é muito mais do que isso, e agora sim posso dizer que a Teresa é mãe de trigémeos. E obrigada, Teresa, por estares aqui. Então, ao longo da nossa vida, nós temos sempre, como é natural, de projetar aquilo que são as nossas ideias para o futuro e de tentar perceber o que é que, se calhar, inconscientemente, o que é que gostávamos, o que é que não gostávamos. Obviamente que a maternidade é um assunto que passa pela cabeça da maior parte das pessoas, tanto pela negativa como pela positiva. E, antes de mais, eu acho que era interessante começarmos a conversa tentando perceber qual é que era para ti o conceito de família que tu imaginavas no futuro, sempre quiseste ter filhos. Eu acho que sei a resposta a esta pergunta. Se te imaginaste mãe de trigémeos, como é que foi a experiência? Eu sabia que estavas de viagem, como é que aconteceu? Quais é que eram os vossos planos? Se isto estava sequer dentro dos planos? Primeiro que tudo, obrigada pelo convite e pela apresentação tão calorosa. Então, pronto, eu desde que me lembro de ser gente, que me lembro de querer muito ter filhos e ter uma família, se fosse como fosse, com filhos, que incluísse filhos. Eu tenho uma irmã, portanto fui muito feliz tendo uma irmã e, portanto, fazia parte dos meus planos muito vagos, ter mais do que um bebê, mais do que um filho, mas na verdade eu nunca tinha, antes de ter engravidado, nunca tinha propriamente planeado uma família de nenhum tamanho, nem nunca tinha pensado muito nisso. Sabia que ia surgir naturalmente, fazia parte dos meus instintos mais viscerais e, portanto, imaginava sempre, eu via sempre uma família com 3 filhos com muita admiração e com 3 ou com mais ou com menos, pronto, vi sempre, famílias para mim sempre foram um motivo de inspiração e de alegria. E na verdade, quando eu e o Francisco engravidámos, nós éramos namorados há muito pouco tempo, há 8 meses, e foi uma gravidez planeada, mas com pouco tempo de planeamento. E foi um bocadinho levado por nós estávamos a viajar e estávamos a conhecer, a visitar uns amigos que viviam em Bali, que tinham acabado de ter um bebê, e a vida deles era tão simples lá, tão tranquila, a vida com um bebê era tudo aquilo que eu tinha na verdade idealizado. Era 2 pais com uma criança que ia com eles por todos os lados,
fosse como fosse, comia fruta e estava de rabo ao léu na praia e era tudo super simples, não tinham gadgets e então, pronto, na verdade foi assim um push. Quando soubeste que estavas grávida, que medos é que tiveste quando soubeste que, em vez de um bebê, tinhas 3 bebés na barriga? Bom, quando eu soube que tinha 3, os meus medos prendiam-se basicamente com o meu corpo aguentar aquela gravidez e com os bebés sobreviverem. E estava tão focada nessa parte que não pensei muito mais no resto. Ou seja, claro que ter 3 bebés exige ter condições para ter 3 bebés, ter uma casa que os possa receber, ter pronto, disponibilidade para receber 3 crianças, não é? Mas na verdade eu estava focada mesmo era em fazer aquela gravidez chegar de forma mais saudável possível até ao fim. E com a surpresa de serem 3, e nós tivemos que voltar para Portugal, que também não era parte dos planos, mas a nossa família, os nossos amigos ficaram todos tão impressionados, sensibilizados, que de repente tudo o que é preciso para uma criança ter o conforto numa casa veio surgindo de todos os lados. Os berços, os carrinhos, pronto, tudo surgiu muito fluidamente e de repente já estávamos todos quitados para receber estes bebezinhos. Boa. Sentiste que, à medida que foste dando a notícia de que estavas à espera de 3 bebés, sentiste que houve alguns comentários que não te deixaram muito confortável? E quais é que foram os comentários das pessoas que te rodeavam? Sim, muitos comentários. Muitos comentários, muitos maravilhosos, mas também alguns que transmitiam, por um lado, assim, um certo medo, por outro, pronto, como se fosse uma aberração, não é? Da qual tu tinhas culpa, claramente. Exato. Sim. E pronto, algumas perguntas assim um bocado inconvenientes. Por exemplo, perguntarem como é que eu vou amamentar 3 crianças, que o corpo da mulher não é feito para ter 3 crianças, que isso já é contra a natura, que pronto, mas tudo, sinceramente, são... Sempre que recebi esses comentários percebi que vinham de um lado cheio de medo e cheio de preconceitos e que não vinham de nenhuma fonte de nada que me importasse muito. Sim, tu na verdade, quer dizer, tu e o teu marido, não sei se são casados, mas na verdade... Casámos são este que eu ano. sei que sim, eu já vi que sim. Mas vocês, desde o momento que souberam que estavam grávidos, vocês já antes eram pessoas muito relaxadas e que têm uma forma de levar, pelo que eu percebi, que têm uma forma de levar a vida nesta onda de tudo vai correr bem e tentam ir um passo cada vez, pelo que eu percebo. Mas a verdade, quando vocês, entretanto, têm 3 bebés, eu penso nisto, que é a superioridade numérica. São 3 bebés que podem ter um dia de vida, mas são 2 pais que têm uma vida. Mas, na verdade, não dá 1 para 1, não é? Há um bebé a mais. Não há a mais, obviamente não está a mais, mas no sentido de... uma terceira pessoa dava jeito, não é? Sim, claro. E o que é que tu pensaste, como é que geriram isso? Então, o nosso plano era quando pensámos em engravidar e quando soubemos que estávamos à espera de bebé, sem número definido, e portanto até aos 5 meses, que foi quando nós soubemos que seriam 3, quando fizemos a primeira ecografia, o plano era sempre continuar a viajar e com o nosso bebé de canguru, pronto, inspirados pelos nossos amigos que faziam a sua vida assim. Claro que quando soubemos que eram 3, além de todos os cuidados médicos que nós íamos precisar obrigatoriamente ter, neonatologia e pronto, um acompanhamento assim muito próximo, e que na Austrália, que era o sítio onde nós estávamos, não fazia parte das nossas possibilidades sequer, não podíamos ter aquele bebê lá. Quando soubemos que eram 3, decidimos logo que íamos voltar para Portugal. Precisávamos de uma rede de suporte, precisamente porque a superioridade numérica é efetivamente
real. Sim. E, portanto, precisávamos ter uma rede forte de família, de amigos e de mãos extra, porque acho que todos os pais que têm filhos precisam. Nós, em particular, precisávamos mais vezes, pronto, precisamente porque são 3, não é? E porque era mesmo essencial termos uma rede forte até para nos apoiar emocionalmente, não é? Porque 3 filhos assim de uma vez é um desgaste E à primeira emocional vez. super forte. E é a primeira vez que se é mãe e pai. É mais Exatamente. difícil, parece-me. Pois é. Mas tu podias viajar, pudeste vir da Austrália com alguma facilidade? Eu viajei logo com carta de médico a dizer que era seguro viajar naquela semana a seguir. E viajei sozinha e o Francisco ficou mais um mês para pagar a minha viagem, que foi tipo loucura. Estourou com as nossas poupanças todas. Uma viagem assim, pronto, para eu vir confortável e já tinha uma barriga enorme e estava quase 6 meses quando voltei para cá. A Teresa tem os bebés mais fofos de sempre, eles são mesmo queridos. É a Vera, a Maria e o Kiko. Dá-me sempre a ideia que a Vera e a Maria são assim mais irrequietas e que o Kiko é assim o paz da alma, também por aquilo que a Teresa vai dizendo. E parece-me, já me vai esclarecer, mas parece-me que é tudo muito calmo, que é tudo que é fácil de gerir. Não sei se é bem isso que se passa. Bom, eu tenho que discordar, não é nada tudo calmo. A abordagem é tentamos que seja a mais calma possível, mas há muito poucos momentos calmos. São 3, ainda por cima. São 3 Além crianças. disso, são 3 crianças que pensam da mesma forma, conhecem da mesma forma os pais. São gangue. Sim. Gangue. Que quando não são gangue contra os pais, são uns contra os outros. Mas pronto, eu estou a brincar. Isto é uma fase específica. Eles têm 4 anos e meio, são super ativos e felizmente são mesmo crianças muito, muito saudáveis. E pronto, a nossa abordagem realmente é o mais calma possível. Pensamos imenso basicamente sobre cada dia, sobre as dificuldades de cada dia, estudamos para tentarmos estar o mais alinhados possível com os nossos valores e um com o outro na educação deles e também para tirarmos lições para nós do que acontece durante o dia com eles, que na verdade são sempre espelhos. Mas não é nada calmo. Assim, de um ponto de vista prático, é tudo menos calmo. Ok, eu sempre senti que queria ter filhos, mas eu não sinto ou eu não sei se algum dia eu vou achar, olha, já estou, tenho tudo na minha vida para saber que quero ter um filho. Será que, e tendo em conta a tua experiência, será que nós algum dia sabemos ou vamos saber que estamos totalmente prontas ou nunca vamos saber? Há alguma altura ideal para dar esse passo? Eu acho uma ótima pergunta, porque eu realmente ouço muitas pessoas a dizer que querem estar mais preparadas. Para mim, eu falo pela minha experiência, um bebê, estar grávida e ter de fazer aparecer neste mundo outro ser vai muito mais além do que entrar na faculdade, comprar uma casa. Não é um passo na vida, é uma transformação interior completamente é transcendente mesmo. E eu tinha 25 anos quando os bebés nasceram e quando engravidei e na verdade sinto que era mesmo muito, muito, muito ingênua. Aliás, o facto de ter feito a primeira ecografia aos 5 meses, para mim hoje é um choque quando penso nisso. Mas é uma ingenuidade que eu agradeço todos os dias ter tido e que me trouxe imensa tranquilidade,
sabia muito pouco sobre maternidade, sobre a parte toda do parto, do acompanhamento, tudo. Continua, na verdade, a saber pouco, porque foi tudo assim um bocado esquisito, foi um bocado lá, um bocado cá, e isso, na verdade, foi ótimo, porque as coisas todas puderam acontecer naturalmente. O nosso corpo de mulher sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Aliás, faz tudo sozinho. Claro que há dúvidas que devemos esclarecer, mas eu até tento estar o mais longe possível de tudo o que é testemunhos e informações sobre, ou histórias que sejam muito fortes sobre maternidade, porque cada caso cada gravidez e cada criança que nasce é diferente da outra, e nós podemos vivê-lo de forma muito intensa e pessoal, sem termos que comparar e sem termos que estar preparadas para nada. Na verdade, não temos que estar preparados para nada. O corpo prepara-nos e a mente transforma-se a cada dia. Ou seja, quando o teu corpo se sentir preparado para ter um bebê, ele vai-te dizer de forma muito óbvia. Para mim foi óbvio. E eu acho que isso é muito interessante, porque eu não te sigo há muito tempo, mas falo muito com a Mel sobre ti, e agora já sigo, e já vi alguns... Ai, disse Mel! Com a Mariana. E já vi alguns vídeos teus, e eu acho que se nota bastante na forma... Eu acho que é claro a forma como tu e o teu marido querem educar os vossos filhos. E, por exemplo, eu vi há dias um vídeo dos teus filhos a cortarem legumes. E eles têm que idade? Eles têm 4 anos e meio. Sim, e eu queria que falasses um bocado sobre isso, sobre a forma como vocês querem educar, e também, se pudesses, que era uma coisa interessante, se vês alguma diferença, eu acho que de ti também não, mas da sociedade no geral, na forma como encaram o Kiko e como rapaz, homem, As e do outro lado meninas. a Maria Vera. Então, em relação à primeira pergunta, assim, de uma forma muito geral, que é super difícil responder assim por tópicos, não é? Como é que queres educar os teus filhos, mas as nossas prioridades são ouvir os nossos filhos, respeitar o tempo de cada um, respeitar as preferências de cada um e dar-lhes o espaço e acreditar neles. Primeiro porque nós não temos que achar que nós sabemos mais coisas sobre isto tudo que andamos aqui a fazer do que eles. Sabemos falar línguas que eles não sabem, mas eles têm uma visão super diferente e super pura. E na verdade eu sinto que nós temos muito mais a aprender do que a ensinar. Eles e as crianças todas aprendem por si, a maior parte do que aprendem não é dado pelos outros, é pela experiência deles. E por isso, e em relação à história de corte dos vegetais para a sopa, a Vera especificamente, a Vera e a Maria também, interessam-se por coisas que nos vêm a fazer. No caso, eles vêm a cozinhar muito e portanto começaram desde muito cedinho a querer participar e a querer e na verdade, quando tens 3 filhos, ou os pões a participar nas tarefas que fazem parte do dia a dia, ou não fazes nada, ou então pronto, ficam a ver televisão. Corre um bocado isso na minha família, que nós, como nós somos 4, que acordávamos sozinhas, fazíamos o pequeno almoço, os meus pais continuavam a dormir, nada se passava, e eu acho que é um bocado a necessidade de nós contamos umas com as outras e ganhamos autonomia naturalmente, sim. Exatamente. Isso é muito fixe. Contam umas com as outras, as mais velhas ajudam, ou não, que já sabe fazer melhor ajuda quem sabe fazer pior. E pronto, e na verdade, esse voto de confiança também que damos aos nossos filhos quando lhes passamos um instrumento assim, que eles percebem, não é? Eles percebem perfeitamente que uma faca corta um dedo e percebem que se magoam, já se magoaram. Mas o facto de nós lhes passarmos lhes darmos essa responsabilidade que eles quiseram, que eles mostraram interesse, faz-los sentir super, super importantes e eles levam aquela responsabilidade muito mais a sério do que se nós simplesmente virássemos as costas e não os deixássemos mexer em nada que fosse perigoso.
por outro lado, as crianças vão sempre mexer no que é perigoso. Portanto, Sim. convém saberem usar, convém saberem que as facas cortam de um lado e do outro não, convém saber que a ponta espeta em sítios e, portanto, todas as experiências que tiverem controladas, apoiadas. Claro que não estamos a falar de pegar em motosserras, não é? Estamos a falar de uma coisa apropriada Sim, à a idade faca não deles. era afiada, que eu reparei. Eles, Não era eles de têm uma todo. faca de Sim. serrilha que corta bastante, mas que não tem a ponta afiada. E pronto, e aos poucos vão usando coisas cada vez mais difíceis porque a motricidade permite. Mas pronto, por exemplo, os meus filhos cortam vegetais para fazer sopa, mas fazer um Lego um puzzle está quieto, não, pronto. É um nível de concentração que eles não têm porque simplesmente não têm interesse. Eles não têm interesse nenhum em fazer um puzzle, pronto. E nós vamos insistindo, mas às tantas não faz muito sentido, não é? Teresa, em casal, ok que vocês namoraram um pouco tempo antes de, se calhar os casais estão juntos há anos, que têm a vida muito estruturada e é uma vida muito rotineira. Em casal, o que é que muda? Porque eu confesso que tenho, não é o preconceito, quer dizer, é o preconceito, vai ter que ser, porque se eu penso isto, quando eu penso numa família com muitos miúdos pequenos, eu penso assim: meu Deus, como é que eles têm tempo e como é que eles fazem e como é que eles não se esquecem que do têm outro. que estar ali um para o outro? Olha, isso é super importante e para nós é um ponto que tem que estar sempre a ser falado e a ser trabalhado, porque realmente primeiro quando tens filhos és quase obrigada a ter rotina, porque as crianças precisam de rotina e porque sem rotina então dás em louco. E ao mesmo tempo uma relação amorosa, a rotina é também uma forma de ficar tudo um bocado boring, não é? Então realmente é preciso definir tempo para namorar, tempo para conversar e para nós, durante muito tempo, a segunda-feira era o dia de namorar, portanto, os miúdos iam para a escola e nós obrigávamos a não fazer absolutamente mais nada além de namorar. Só que, entretanto, estávamos a construir uma casa e estávamos a fazer um monte de coisas que tinham que ser feitas também nas horas vagas e então os dois em conjunto passávamos a estar envolvidos nessas tarefas, mas em casal. E durante imenso tempo, pronto, era uma coisa quase semanal, temos que encontrar um momento para nós, para estar os dois. Mas como também, no nosso caso, nós estávamos os dois sempre com eles e os dois trabalhávamos na mesma proporção e estávamos envolvidos na mesma proporção, muitas vezes as nossas necessidades como casal eram mais de ouvir-nos, de mimo e não tão de ir jantar fora e romance e pronto, era outra intimidade. E isso vai-se conseguindo aos bocadinhos, também com os horários, com saber que a partir no nosso caso, às 9, estávamos só os dois, que pronto, priorizar isso, mas é super importante e é super difícil. Não... E tem que se pensar nisso, nunca se pode largar a bola, tem que se pensar sempre nisso. No nosso caso, sempre, porque sim, tem que estar sempre a ser uma coisa pensada, trabalhada e organizada, porque é fácil deixar, pronto, cair no desleixo, não é? Cair naquela rotina de estar só, tipo, a fazer listas de compras e a atribuir tarefas e nós não estamos aqui para atribuir, para executar só, não é? E também temos que experienciar coisas, que viver, que rir e que conversar e que chorar e às vezes aproveitávamos alturas de reflexão sobre os miúdos para trazer um bocado de dúvidas nossas ou momentos nossos. Também recorremos a um terapeuta de casal que foi espetacular para nós, foi mesmo incrível. Tema que nós queríamos abordar dizer isso. Olha, nós queríamos muito falar sobre isso.
nós fomos a uma terapia de casal, os dois, que foi incrível e foi só uma vez. E 3 semanas depois casámos. Então foi mesmo ótimo. Foi mesmo ótimo e não era suposto termos casado tão cedo. Foi assim um casamento meio improvisado. E achas Mas que há resultou preconceito em muito bem. relação a isso? A terapia de Ai, casal? acho que há imenso preconceito e Nós queríamos tanto falar sobre isso porque a terapia, eu e a Mariana concordamos com isto a 100%, não devia ser uma coisa para a qual nós temos que pensar muito sobre ir. Tipo, a terapia é a maior ferramenta que nós temos à nossa disposição para simplesmente, nem é preciso para ultrapassar problemas, mas para sermos melhores e para potenciarmos as nossas faculdades. E é ótimo que estejas a falar sobre isso e se não te importares, se podes só dizer se a tua experiência foi positiva e o que é que achaste no geral. Nós queremos falar muito, nós queremos muito falar sobre isso para explicar. Sim, nós inicialmente como é que nós não foi a sabíamos, tua? portanto, nós não sabíamos, só descobrimos agora que a Teresa tinha feito terapia de casal e nós tínhamos falado porque eu acho pessoalmente que é preciso uma coragem enorme para o casal perceber que há mais no casal, há muito mais a dar e que se ambos querem uma coisa, então não estão a fazer tudo para que realmente correr bem. E só para mim, só depois da terapia, se as pessoas gostam realmente ou querem continuar uma relação, é que se deveria pensar então terminar a relação. E fico muito feliz por estares agora a partilhar isso. Eu concordo com tudo o que disseram. Acho que na verdade não é preciso chegar a nenhum ponto de caramelo para ter que recorrer a um terapeuta e não tem que se recorrer a um terapeuta. Pode-se optar simplesmente ou querer ter esse boost porque e há imenso tipo de terapias diferentes, não é? Acho que a dificuldade é encontrar uma com a qual nos identificamos de verdade, ainda mais duas pessoas. No nosso caso nós temos um bocado a mesma filosofia de vida, mas há casais que não têm, não é? Mas foi muito fácil chegarmos à conclusão de que ia ser uma coisa boa para os dois e também chegar à conclusão que um terapeuta e uma terapia individual já tinha feito sentido para cada um e que em conjunto podia potencializar tudo o que nós sabemos que somos possível enquanto casal. E a nossa terapia foi linda. Foi ao ar livre, foi com uma pessoa muito sensível, que basicamente fez como se quase o método dele era assim improvisado na hora, mas ele basicamente ouviu-nos um bocadinho, captou logo o que é que tinha a captar e depois disse: não há nenhum problema de amor entre vocês estão a viver coisas intensas, cada um individualmente, e não se estão a saber apoiar nem ouvir um ao outro. Portanto, fez-nos 2 terapias individuais, uma a Francisco e uma a mim, à frente um do outro, com imensa vulnerabilidade à mistura. Foi incrível ouvir alguém a ver outra pessoa que nós amamos de uma forma tão lúcida, sem a conhecer de lado nenhum. Ele não nos conhecia e leu-nos ali na perfeição. E saímos dali mesmo com a certeza de que nos queríamos apoiar um ao outro e também a perceber melhor que direção é que tínhamos que tomar, cada um individualmente, para ultrapassarmos as dificuldades que estávamos a ter naquela altura, para que em conjunto conseguíssemos chegar mais longe. E isso é tão bom. É lindo. Terapia é lindo. E fazemos eu também acho. desde o ano mesmo. passado que fazemos. Em conjunto. Eu acho que o resultado final, eu acho que só quem já fez terapia e o resultado foi positivo, porque há pessoas que não, o resultado não foi positivo para toda a gente, mas só quando tu chegas ao fim e percebes, fogo, como eu comecei, como eu acabei, e se calhar às tantas nem o problema não era assim tão grande na minha cabeça, mas agora estou tão melhor na minha vida e tenho mais instrumentos para ser melhor e para fazer melhor. Eu acho isso mesmo incrível. Eu estou mesmo contente que este assunto tenha chegado aqui. Percebem porque é que aquilo que eu disse na introdução da Teresa, dos erros, as pessoas naturalmente se calhar não diriam eu tive a minha relação estava com alguns erros, pronto, e fomos resolver aquilo. Isso é ótimo. Mas eu também acho que é preciso, no geral, as pessoas, infelizmente eu penso que na sociedade nem toda a gente está preparada para ser vulnerável e para aceitar as suas próprias falhas. E no caso da Teresa, nós falámos ontem,
quando supostamente íamos gravar o episódio, e eu disse isso à Mariana, que foi... A Mariana fez uma pergunta simples de, então, está tudo bem? E a Teresa não teve problema nenhum em dizer que não está... Há coisas que está tudo bem, mas nem tudo está bem. E eu achei impressionante como é que, não nos conhecendo de lado nenhum, conseguia não ir pelo caminho habitual que todos fazemos, que é assim ir contigo também. Por isso, queria deixar esta nota também. Oh. Sim. Agora outra nota, Teresa, desculpa mesmo, mas isto vai parar, não sei se já viste, mas isto vai parar de... não. Vamos sair abrir já outra e vez, voltamos. Não é? Sim, sim. Ok. Vamos encerrar já. Fogo. Este episódio. Até já, meninas. Isto é a minha vida. Até já. É a mesma sessão, a mesma sim, número sim, e tudo? sim. Pronto, outra pausa. Desculpa. Não tenho que pedir desculpa por nada, está tudo ótimo. Nós ficámos com a impressão de que a Mariana pessoalmente ficou com a impressão de que ia dizer coisas bonitas. Sobre a vulnerabilidade, que ia dizer coisas bonitas. Sim, ainda por cima ela ia dizer coisas bonitas. Pois, não, eu ia dizer que eu não penso nada nisso. Isso é uma coisa que sai naturalmente. E é quase também a forma de eu desculpar-me, que eu estou sempre a errar em montes de coisas. Eu ontem expliquei-vos que tenho este conflito com tecnologia, que nunca nada funciona com tecnologia. Se há uma coisa que funciona, a outra falha. Hoje até está a correr bem, acho eu. Vamos ver até ao fim. Pelo menos da minha parte. Mas pronto, mas sim. E então eu vou logo avisando de que, pronto, estas coisas, estes erros são normais comigo. E é isso, aceitei-os porque senão ia ser só frustrante. Tu sentes assim no overall que estás a fazer um bom trabalho? Não só com os, isso é um não peso, só com os filhos. eu acho que isso é um peso que cai muito em cima das mães, Mas, dos da pais. mulher, exatamente. Não só com os filhos, mas por seres mãe de 3 filhos a trabalhar e com outro a vir, a chegar. Exato. E nos tempos que correm, não é? Que estamos todos um bocado mais à mostra. Eu, honestamente, acho que faço um bom trabalho. Acho que como já disse, tenho imensos erros e falho muito. Estou sempre a tentar melhorar. Se puxo mais a corda de um lado, falho do outro. Se puxo mais do outro, falho... Em algum lado vou estar a falhar, porque realmente... atualmente acho que quase todas as mulheres sentem um bocado, por um lado, a vontade de serem, quando são mães, de continuarem a sua carreira profissional em altas e ao mesmo tempo de serem super mães. E eu, por exemplo, nesse aspecto, sinto que de alguma forma falho, ou porque deveria dar mais só em tempo, não é? No trabalho, ou dar mais em casa. Mas pronto, o meu compromisso é ser sempre dar o melhor que posso a cada dia e onde estou. E tenho que estar mesmo focada no que estou, porque são estas minhas duas versões que são as mais presentes e as mais exigentes, exigem mesmo, as outras pessoas que estão do outro lado exigem que eu esteja mesmo por inteiro. Mas também há dias que estou com a paciência no zero, que estou muito cansada, ou que simplesmente tudo o que eu queria era não estar a trabalhar ou não estar a ouvir gritos e a inventar jogos. Há dias que já não consigo inventar jogos, ou que à noite chego ao fim do dia e digo aos miúdos: eu hoje a minha cabeça está em água, não consigo contar histórias, não tenho nenhuma história, nenhuma imaginação para uma história. E eles também aceitam, já vão percebendo. Eu digo assim, se hoje quiserem, eu nos dias estou furiosa, digo, se quiserem que eu conte uma história hoje, só tenho coisas horríveis na cabeça, só vou contar histórias de monstros e pesadelos. E eles, não queremos! Ok, então pronto. Hoje vou dormir sem história. E não se importam. E não se importam. Não. Eu imagino-os a ficar assim com aqueles olhinhos. Oh meu Deus, a mãe vai contar coisas. Ela está chateada. Olha, agora voltando um bocadinho ao início, porque queria falar de uma coisa sobre a qual eu penso muito e o tema imagem corporal afeta-me de alguma forma. E tu disseste que tiveste medo de que o teu corpo não aguentasse. E para além disso, como é que se vê o corpo a mudar e depois quando os bebés nascem, como é que se vive com um corpo que às tantas já não é aquilo que nós conhecemos?
Olha, eu vou ser mesmo honesta nesta resposta, como tenho sido, mas esta toca-me aqui também em pontos, a questão da imagem corporal. Eu hoje consigo ver que nasci com uma sorte de caraças, porque nasci com um corpo saudável, incrível, com uma boa figura. Nunca tive, apesar de toda a vida toda a adolescência ter achado que era gorda ou que não estava dentro dos desenhos que eu achava que devia estar. Pronto, nunca foi uma coisa propriamente problemática ou doentia ou que me afetasse realmente. E de repente, quando tive os miúdos, a minha visão do meu corpo mudou completamente, mas para o lado bom. Ou seja, eu fiquei super maravilhada com a forma com que o corpo no instante se transformou. Adorei estar grávida, adorei, foi incrível. A barriga a crescer e o corpo todo a mudar, e nós não temos que fazer nada, porque aquilo tudo acontece naturalmente. E pronto, sempre a besuntar-me em óleo de coco, também não queria ficar com estrias, mas os bebés nasceram, correu tudo super bem, tive uma cesariana, fiquei com uma cicatriz que não se nota praticamente, fiquei com algumas estrias que não me preocupam nada. Mas houve uma amiga uma vez que me disse, eu dizer, não sei o quê, mas o corpo da mulher é tão lindo e nananã, e ela diz, pois olha, isso dizes tu porque tiveste trigêmeos e estás numa forma incrível. E aquilo depois bateu-me, eu fiquei a pensar, realmente, eu tenho esta visão porque, na verdade, isto não transformou assim tanta coisa no meu corpo, e porque o que eu ouço sempre são elogios ao facto de ter tido trigêmeos e de continuar com boa forma. E, entretanto, percebi que isto é muito mais falso em mim do que com esta segunda gravidez que estou a ter agora, porque realmente desta vez estou completamente afetada com a ideia do meu corpo estar já a sentir o corpo mais velho e de sentir que vou ficar com muito mais marcas. Já as vejo, não é? As pequenas marquinhas da primeira já estou a ver todas a esticar agora. E de repente, desta vez, isto está-me a preocupar e está-me a deixar triste. Por isso eu percebo que eu idolatro o corpo da mulher de uma forma figurativa, mas eu ainda não estou nada em paz com essa questão com o meu corpo. Portanto, esse é um dos pontos que eu tenho trabalhado e que tenho que trabalhar em mim e perceber por onde é que quero ir, se o que eu quero resolver é por fora ou se o que eu quero resolver é por dentro. E sim, e há imensa, não é? Imensa agora um movimento muito forte de positivismo corporal, da imagem, e eu, se fizer parte dele de alguma forma, quero que seja real e não quero que seja fachada. Sim. Eu acho que pelas tuas respostas, como eu disse anteriormente, nota-se bastante a transparência e o autoconhecimento que também tens do que sentes, e não tens qualquer tipo de problema em dizê-lo. Ou seja, estas são as minhas falhas e eu não tenho problema em dizer que não está tudo bem. É impressionante. Mas isso é uma defesa, Mariana, isso nem sempre é. Isso é uma defesa minha também, não é? Eu reconheço que é para não ser apontado o dedo. Mas pronto, reconhecer é sempre bom, não é? Ajuda-nos a perceber que temos que ultrapassar, ou não, mas pelo menos identificar os erros antes do começo. Eu acredito que também, sim, que também nos possa ajudar, ou pelo menos indica também às pessoas à nossa volta, não é? No fundo, o que é que nós precisamos, como é que estamos, como é que não estamos, isso é muito bom. E também é muito bom, pelo que parece que eu vejo, não é? Ver que 3 crianças de uma geração futura estão a ser educadas dessa forma, particularmente o menino está a ser educado dessa forma, isso é muito bonito. E eu também queria pegar, porque eu sei que são assuntos que também gostavas de abordar, queria falar um bocado sobre isto, porque isto no fundo é um problema, a imagem corporal é um problema que envolve ou afeta todas as mulheres. É muito raro não existir uma mulher, até muito magras têm problemas, são muito magras, e isso é um bocado a ideia da mulher na sociedade, e eu queria falar sobre isso, sobre quais são os preconceitos da sociedade que tu sentes em ti
quer seja em relação à família, quer seja em relação ao corpo, o que achas que é mais conveniente? Bom, há imensos preconceitos, não é? Toda à volta. Agora, os que realmente me afetam. Não tem de ser que te afete interiormente, não é? Mas simplesmente que chegam até ti. Por comentários, de outra forma. Sim. Bom, chegarem até mim os preconceitos do tamanho da família é diário, não é? Não, acho que se calhar 90% das pessoas que dizem trigêmeos perguntam-me tipo, então já fechou a loja, ou então já está, tipo, pronto, ok, porque mais do que 3 filhos é para os malucos. E pronto, essa é a diária, não é? Mas eu também percebo que a maior parte das coisas que as pessoas dizem, na verdade, nunca pensaram muito sobre elas. E às tantas nós próprios que achamos que estamos Dissemos, aqui se tão calhar, conscientes, alguma vez. dizemos algumas coisas, ou perguntar a uns namorados ou que acabaram de casar, ou que já estão juntos há não sei quanto tempo, começar a perguntar quando é que vêm os filhos, ou quando é que vem ao segundo. Há imensas pessoas que não querem sequer ter filhos e que se calhar a pergunta, se tivermos essa intimidade com os amigos e se percebemos que de alguma forma abrir esse tema é importante, perguntar se querem ter filhos, ou às vezes, sei lá, coisas tão sensíveis que estão por trás destas histórias, não é? De quem quer ter filhos e não consegue, ou quem simplesmente não quer ter filhos, ou imensas razões que estão por trás e que... Enfim, já estou a fugir um bocadinho à pergunta. Não. Está à vontade. Mas sim, isso é um bocado, lá está, é o que a sociedade desenha para nós somos educados nessa ideia, e tu também acabaste, se calhar, não sei se fizeste com isso ou não, mas tu casaste depois de ter filhos também. Exato. Mais uma. Sim. Mais Sim. uma contra... Sim. E depois... Já não há tanto esse peso, desculpa Teresa, mas já não há tanto esse peso hoje em dia, mas ainda assim acho que às tantas eu não sei se és religiosa, se a tua família é muito religiosa, mas eu acho que quando te juntas ninguém te pergunta, okay, é mau na mesma, mas ninguém te pergunta quando é que tens filhos, perguntam-te quando é que tu vais casar. Exato, sim, isso, há eu acho que... uma certa sequência que aparentemente é a mais correta. Sim. Ou por crenças religiosas, ou porque simplesmente é a norma, não é? A maior parte das pessoas fez assim, mas que cabe-nos a nós quebrar o padrão, não quebrar a sequência obrigatoriamente, não é? Cada um faz o que quiser, mas quebrar as perguntas e simplesmente o que achamos das pessoas, tal como hoje em dia também já é um bocado absurdo perguntar o que é que a pessoa quer fazer, ou qual é que é a profissão que quer ter, quando já percebemos que é vago perguntar isso. Aliás, é vago, não, é ao contrário, é funilar um leque de possibilidades infinitos. Também, pronto, a questão toda dos rapazes e das raparigas é uma questão que me tira de sério da padronização de géneros, dos brinquedos para meninos e das cores pronto, quando as crianças são seres tão livres e vêm, pronto, eles têm na sua natureza aquilo que são, não precisamos estar-lhes a atribuir cores nem propriamente brincadeiras específicas para cada género. No nosso caso, os nossos filhos são um bocado com a norma, portanto eu também não sei como é que seria a minha abordagem se fossem diferentes. As miúdas são super vaidosas e estão todos os dias vestidas de noivas e de princesas e pronto, e eu confesso que quer dizer, eu acho que não lhes incuti nada disso, que vem mesmo dos gostos delas, e o Kiko quer andar com um martelo no bolso o dia todo a arranjar coisas e... Com as ferramentas. Pronto, aquilo é mesmo da natureza dele, é profundo, e acho que pode ter por um lado a ver não é? com o padrão que eles veem no pai e na mãe, mas eles também estão expostos a imensa diversidade. E, por exemplo, na nossa família sou eu que trabalho, e o Francisco é artista, pinta quadros, e
e pinta, pronto, como é que eu hei de pôr isto sem ser muito básica? Mas de certa forma o trabalho certo, fixo, é meu. Sim. E o Francisco fica com as tarefas que geralmente estão atribuídas à mãe, porque normalmente é a mãe que fica em casa. E pronto, mas ele faz as tarefas de quem fica em casa, que neste momento já não é mãe, é o pai, e é assim, e nós estamos super estabelecidos nisso, sem problemas nenhuns. É como funciona para nós, para já, depois mais tarde pode mudar. Então, pronto, eu sei que os meus filhos estão expostos a padrões diferentes dos papéis de mulher e de homem, e quero ao máximo dar-lhes diversidade nesse aspecto, porque é mesmo forte, está em todo lado, o preconceito está em todo lado. Sim, e tu sentes isso? Sentes ou em forma de comentários, ou não sei, porque Sim. eu não sei se tu foste também educada dessa forma, eu acho que eu não fui, por exemplo, e sou relativamente jovem. Por isso, queria saber se à tua volta, à tua família, aos teus amigos, se sentes alguma pressão para fazerem de outra forma. Claro que de vez em quando vêm comentários, não em relação à nossa vida, mas especialmente de pessoas mais velhas. Mas eu também acho que não fui educada dessa forma, e acho que nós rodeamos-nos de pessoas mais parecidas connosco. E pronto, cada vez mais, não é? Que os círculos estão fechados agora, escolhemos a dedo as pessoas que queremos que deem opiniões sobre a nossa vida. Sim. Eu acho que... Desculpa, Mariana, queres perguntar? Não, era só para concluir, também as pessoas mudam naturalmente de Exato. perspectivas, e que se calhar as pessoas Sim, inicialmente sim, podiam sim, achar de uma forma e agora não, por isso também. O que eu acho em relação ao nosso preconceito, ao preconceito que nós escolhemos, claro que já falámos de imensas coisas hoje e eu estou mesmo contente, até estou a sentir aquele cérebro de ideias e de brainstorming, mas eu acho que quando nós sentimos que a outra pessoa disse alguma coisa que nos feriu, mesmo quando não é ativamente, e mesmo os preconceitos que eu sei que eu também tenho ainda, e tenho imensas coisas em que tenho que trabalhar, quando nós dirigimos para aquilo que nos é diferente, para aquilo que sai da linha, quando nós nos dirigimos para ali com um olhar de desconfiança, eu sinto que, pelo menos pessoalmente, e eu não sendo um ser humano especial, eu imagino que as pessoas sintam mais ou menos as mesmas coisas do que eu. E eu sinto que é porque eu me estou a confrontar com a minha contínua falta de capacidade de ser eu própria, ou de ser diferente, ou de não ser capaz de fazer aquilo que eu quero. E eu acho que é muito isso. Pronto, eu acho que temos um caminho muito longo a percorrer, e também não queria que o episódio ficasse com a imagem de as pessoas criticam ou dizem que uma mãe que tem muitos filhos, ou uma mãe que fica em casa, ou um pai que fica em casa, que é mau e horroroso, porque as pessoas às tantas também não sabem bem, também não estão no lugar certo para... Sim. Pronto, é o que é. Eu acho que o caminho, nós vamos fazendo um caminho, e acho que ninguém está no mundo a não querer melhorar, acho eu, mas pronto, não temos todas as mesmas ferramentas. Por isso, Teresa, qual é que tu gostavas que fosse o pós-conceito da sociedade? Eu não esqueci-me de preparar esta pergunta. Era a única pergunta que sabias. Não. Olha, primeiro adorei o que tu disseste, Mariana. E eu estou para aqui cheia de moral, mas eu não quero nada que seja essa a ideia que passa. Não, de todo. Não acho que seja. Foste convidada porque eu acho que pensas como nós, por isso. Como a Mariana. Mas, desculpa, Teresa, só que não significa que nós só convidamos pessoas que pensam como nós. E que só estamos disponíveis para aprender o que já sabemos. Sempre a esclarecer. Mas então, primeiro queria dizer que, como a Mariana disse, eu estou sempre à procura dos meus erros. E depois penso sobre eles e tento teorizar um bocado, que eu sou uma pessoa lógica, teorizar uma forma de abordar um problema que eu percebo que para mim que na verdade está a ser uma falha.
E por isso é que tenho estas respostas assim, porque são coisas onde eu já pensei, mas eu também estou sempre a tropeçar em preconceitos meus e também estou sempre a procurar algumas coisas que eu não vejo, mas que estão lá de raiz mesmo, de educação ou Sim. simplesmente, pronto, da sociedade em geral. E há imensas coisas, aquela história que falei da imagem corporal, pronto, é um preconceito que eu tenho mesmo enraizado e que está mal resolvido. E que eu achei que tinha resolvido e agora estou a reconhecer que não está nada resolvido, está passado ali com um paninho, mas o fundo está lá todo. E a outra coisa realmente é que quando nós estamos dentro dos assuntos e queremos ver os dois lados, conseguimos sempre ver dois lados, mas às vezes não estamos dentro do assunto e só vemos um lado, para nós é óbvio, e de repente aquilo é um preconceito porque não estamos a dar duas perspectivas do mesmo assunto. Então, o meu pós-conceito, o pós-conceito que eu idealizava para a sociedade. Podem ser vários, nós tocámos em muitos neste episódio. Pois foi. Uma sociedade perfeita é o que eu quero. Uma sociedade perfeita, acho que precisa de imensa compaixão para conseguir ver dois lados, ou mais lados, que também não é só tudo dual, não é? Estar mais na construtiva do que na destrutiva, que eu fico super feliz quando vejo pessoas que estão a partir de um problema a construir em vez de arranjar mais conflito ou mais guerra, não é? E procurar e otimismo. Eu acho que é uma coisa que falta imenso, é otimismo. Pronto, será que é assim tão importante para ficarmos a martelar naquela tecla? Ou podemos simplesmente desvalorizar aquele pequeno acontecimento e valorizar antes coisas boas que podem ou que estão a acontecer? Então, se calhar o meu Esta pergunta é difícil. Eu adorava ter aqui uma resposta toda XPTO. Mas acho que se calhar vou ficar-me por aqui. Portanto, Sim, otimismo e flexibilidade e vontade de construir. Sim. Olha, eu adorei a conversa porque nós falámos de coisas que eu nem sequer estava à espera. Eu tinha aqui alguns temas que eu nem sequer toquei, sinceramente agora a importância que eu lhes estou a dar é um bocado, é menos que certo. Eu acho que foi mesmo, acho que isto foi aquilo que nós pensámos, e obrigada, Teresa, por ter sido tão solidária connosco e tão generosa ao partilhar a tua história. Não fui nada solidária, não fiz nada. Vocês é que foram solidárias comigo. Desculparam a minha falha técnica do dia de ontem e as minhas dores. Nós hoje tivemos muitas, mas eu acho que isso é no fundo a vida com crianças, não é? São as cicatrizes do corpo do nosso podcast. São as cicatrizes do corpo do nosso podcast. Eu acho que, este episódio, tu vais ter imensos problemas a editar isto, mas pronto, eu acho que vai ficar mesmo giro. Por isso, obrigada, beijinhos a toda a gente, muito positivismo e otimismo para vocês. Se o vosso dia está a correr mal, vocês são maravilhosos e vocês vão conseguir tudo. E por isso, até à próxima. Beijinhos. Obrigada, Marianas. Beijinhos.